Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós os nossos convidados que nos vêm ajudar, enfim, a debater este tema. Estão entre nós neste momento o Sr. Acácio Ventura, Valente, tem toda a razão, peço desculpa, aqui é questão. O Sr. Rafael Rodrigues dos Santos, o Sr. Nuno Emanuel Monteiro Capucha e finalmente o Sr. Manuel José Cardoso Matias. Provavelmente já sabe, porque tive o cuidado dos serviços de lhe enviar, o que é que se pretende acima de tudo, e para sermos o mais rápido possível, procurar, enfim, a adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das crianças e o apoio às famílias. Por isso, desde já, os meus agradecimentos. Como já tenho conhecimento, foi enviada paralelamente uma grelha. Essa grelha terá uma intervenção inicial da vossa parte, que enfim, poderão dividir o tempo pelos 4, se assim entender, e depois os senhores deputados terão a possibilidade de fazer intervenções até ao limite de 5 minutos e depois, finalmente, enfim, um dos representantes do vosso grupo, na verdade, da Associação Portugal Pro Vida, poderá eventualmente utilizar esses últimos 10 minutos. Por isso eu pedi-lhe que, enfim, que desse início, enfim, à sua apresentação em relação a este tema e desde já muito obrigado. Muito bom dia. Antes de mais, quero, em nome pessoal e em nome do Portugal Pro Vida, agradecer o amável convite formulado, que muito me honra, pela confiança em mim depositada na fiabilidade do nosso trabalho em defesa da vida, da criança e da família ao longo de quase 35 anos. Sou Acácio Valente, membro de uma família alargada, 9 irmãos. Sou casado e tenho 2 filhas e uma neta. Em mim convivem as 2 realidades. Sou filho de uma família numerosa e pai de uma família nuclear, apenas 2 filhas. Estou numa situação de pré-reformado como gestor de empresas e de formação académica sou mestre em bioética pela Universidade Católica Portuguesa. Parabéns ao Governo por esta iniciativa, parabéns à Assembleia da República por implementar esta ampla discussão. Mas antes de passarmos ao diagnóstico, às causas e apontarmos as orientações, torna-se necessário saber do que estamos a falar. Isto é, termos a verdadeira noção e consciência do que é uma criança, o que é a vida e o que é uma família. Concretamente, a sua importância fundamental na sustentabilidade do modelo social português e até na própria coesão social. Valime então de pressupostos e fundamentos que são verdades incontornáveis por serem fruto da sabedoria de grandes cientistas e também do conhecimento empírico tirado ao longo da história da humanidade. Bom, então como pressupostos vamos ver então o valor da vida. Muito haveria de facto a dizer sobre isto, mas o tempo limita-nos. A vida é um valor máximo. Daí que o direito a nascer seja fundante e estruturante de todos os outros direitos. É o primeiro de todos os direitos. Sem vida, não há lugar a outro direito qualquer. O valor da criança, também muito haveria a dizer, mas permitam-me referir-lhe o que Martin Verding, que é um economista reputado e consultor do governo alemão para as questões da família, diz ele. Cada criança representa um investimento de retorno económico e social incontornável para a sustentabilidade global das nações. Passemos agora então à família, o que é a sua importância. Valendo-me do relatório da própria Comissão, a família desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, desde o nascer ao morrer. A sua centralidade como âmbito de vida é inquestionável. A sua presença é importante. A sua ausência ou destruturação gera dificuldades incontornáveis. O seu papel no crescimento sadio das crianças e no apoio aos idosos é fundamental e com custos muito inferiores aos custos do Estado. Bom, então, e por falar no Estado, a função do Estado? Sem pessoas não há sociedade nem Estado. O Estado só existe para as pessoas e em função das pessoas. Por isso o Estado está obrigado a encontrar formas de apoiar a família, a maternidade e a paternidade.
Bom, perante tudo isto, pensaríamos que estaria tudo bem. Não está. Vejamos como está a natalidade em Portugal. Portugal é simplesmente o país do mundo com a mais fraca taxa de natalidade. 1,21 contra 2,1 da França e da Irlanda e outros países, e muito longe dos 2,3 para garantir a renovação geracional. Ponto 2. Portugal está também na cauda da Europa nas transferências dos Estados para as famílias. Apenas estamos a afetar 1,5, quando a média europeia é 2,3 do PIB nacional. Segundo o último recenseamento feito à população portuguesa, em 2012, revelaram-nos muitíssimas coisas. Eu vou apenas enumerar aqui algumas. A redução dos nascimentos, o aumento dos idosos, a quebra da imigração, o aumento da emigração. As mulheres deixam para mais tarde ter filhos. A média mensal de nascimentos no primeiro quadrimestre de 2014 foi de 6 mil, extrapolado a um ano dá um número preocupante de 72 mil, o que é altamente preocupante. Ora, sendo Portugal o país com a mais baixa natalidade do mundo, 1 em cada 5 gravidezes termina em aborto. Ora, esta inversão reflete as mudanças socioeconómicas e culturais em Portugal. Consequências imediatas de tudo isto. Esta situação vai refletir-se no grau de sustentabilidade da segurança social, assim como no Estado social. O próprio Conselho da Europa foi advertindo e, em suma, disse: sem crianças não há crescimento económico. Tomem as medidas necessárias. O que é que tem sido feito? Tomadas medidas avulsas, tantas pelo Estado Central como pelas próprias autarquias. O Estado Central tomou algumas medidas, mas a maior parte delas nem sequer foram implementadas. Houve consciência do risco que estamos a correr, mas a lógica economicista falou mais alto. A nível autárquico, naturalmente com preocupações acrescidas. Porquê? Porque o objetivo é fixar as populações, mas, e de muito mérito, também não surtiram grande efeito, exatamente porque não houve a divulgação necessária. Vejamos então quais foram os fatores que contribuíram para a baixa da natalidade. Bom, eu fui reagrupar os fatores em 3 ordens: ordem económica e social, política social e cultural. Bom, a primeira, económica e social. Numa primeira análise, este fator tem um peso de facto decisivo, como nos mostra um inquérito realizado aos jovens, onde se lhes perguntava concretamente porque é que não tinham filhos. E a resposta deles foi esta: não temos porque há dificuldades económicas e financeiras, sobretudo. As dificuldades da vida. Nós não suportamos os custos financeiros associados à maternidade e à paternidade. 90% dos inquiridos considera que devem existir medidas de incentivo. Medidas. E eles dizem-nas e priorizam-nas. A prioridade é esta. Primeira, aumentar o rendimento das famílias como consequência de ter emprego e não a precariedade no emprego. Haver redução de impostos, aumento das deduções fiscais, aumento dos subsídios para a educação, saúde, habitação. Número 2, facilitar as condições de trabalho sem perda de regalias, como, por exemplo, criar oportunidades de emprego a tempo parcial, períodos de licença de maternidade e paternidade mais alargados, a flexibilização de horários para quem tem crianças pequenas, alargar o acesso a serviços para a ocupação dos filhos durante o tempo de trabalho e também durante as férias, assegurar o transporte das crianças para as creches, escolas e ATLs. Conclusão: sem emprego e sem futuro, ninguém arrisca ter filhos. Vejamos então as causas político-sociais. Bom, as políticas que têm sido implementadas têm-se revelado um autêntico fracasso neste domínio, concretamente nos índices da natalidade. Primeiro, Portugal não tem uma política natalista de apoio às famílias, à maternidade e à paternidade, e manifesta mesmo práticas e políticas antinatalistas. Esta dá a impressão que ter filhos em Portugal que não é normal. Segundo, a despenalização do aborto levou à liberalização e à sua promoção. Meus amigos, o Estado deixa totalmente desprotegidas a vida humana nas primeiras 10 semanas de gestação. Outra situação, equiparar as prestações sociais do aborto à maternidade, convenhamos, não é promover a natalidade nem defender. Há um conjunto de legislação que contribui decisivamente para a redução drástica da natalidade.
E é urgente que toda esta legislação, decretos-leis, artigos, portarias, tudo, que este tenho aqui enumerados, que não posso, de facto, por questões de tempo, mas é preciso, de facto, alterar tudo isto se queremos, de facto, enfrentar o problema da natalidade. Conclusão. Independentemente de qualquer juízo moral ou ético, cabe ao Estado dignificar e apoiar a vida, a criança e a família. Outro fenómeno, as migrações, que constituem, de facto, um fator muito importante na evolução da população. As imigrações aumentaram até 2010, depois Portugal deixou de ter encanto e diminuíram. As emigrações, por via do desemprego, do emprego precário e da ausência de perspectivas de futuro, aumentaram. O saldo é altamente negativo, o que é preocupante, muito preocupante. Portanto, o fenómeno migratório tem contribuído significativamente para baixar as taxas de fecundidade e de natalidade do país. Depois temos uma ausência de uma política de desenvolvimento do interior. Bom, então é fechando serviços e retirar equipamentos estruturais, como sejam escolas, creches, infantários, centros de saúde, hospitais, tribunais, correios, finanças. Pergunta-se, quem é capaz de ter um filho sabendo que nestas terras não há nada disto para educar e para fazer da criança um homenzinho? Não é assim que se promove a natalidade. Falta de uma política de apoio à família. Há inúmeras, não me vou, de facto, revê-las todas, mas a política de emprego para os jovens, a facilidade dos despedimentos, a não criação de creches infantários e a não com participação, a não reposição e o aumento dos abonos de família, o alargamento das licenças parentais, a política de estabilidade nas medidas de apoio, ora se implementa, ora se corta de seguida, as empresas não promovem o trabalho flexível, nem o part-time, as empresas não aceitam as mulheres grávidas e muitas são despedidas quando engravidam e quando regressam perdem muitas vezes as suas regalias. É preciso não prejudicar mais as famílias numerosas. Vejamos sobre este caso. As tarifas de água são aumentadas a partir do segundo filho. Tem-se em conta o consumo absoluto e não o consumo ponderado, o consumo per capita. Conclusão. É fundamental haver vontade política para encarar a natalidade. Ela deve ser uma questão nuclear, das mais importantes na agenda política dos governantes, porque dela depende a sustentabilidade, a segurança social, o crescimento e prosperidade das pessoas, das famílias, do país, a estabilidade e a coesão sociais. Bom, nos fatores de ordem cultural, há uma mudança profunda de valores e atitudes. As pessoas casam mais tarde, são mais individualistas. Há um aumento de divórcios porque as pessoas são egoístas, orgulhosas, intolerantes. Enfim, a procriação deixou de ser uma prioridade para a família. Assiste a uma relativização do valor da família e assiste a uma prevalência de uma cultura do descartável e do facilitismo. Quando aparece uma mãe com 3 filhos num centro de saúde, é-lhe proposto logo, não quer fazer a laqueação. Afinal, o que é isto? As pessoas estão a optarem a viverem para si mesmas e não querem que os filhos venham atrapalhar os seus planos pessoais e às vezes vão ao ponto de perderem o instinto maternal, o que é altamente preocupante isto. Verifica-se uma ausência total de um sistema educativo alicerçado em princípios e valores que eduquem para os valores da vida, da família, da dignidade e, sobretudo, da responsabilidade. Conclusão, é necessário promover uma mudança de mentalidade e, consequentemente, de comportamentos. Em Portugal domina a tal mentalidade mentalista. Temos de mudar o paradigma cultural, sem falta. O relatório da própria Comissão diz-nos: há casais que querem ter filhos e os que têm querem ter mais. O próprio inquérito à fertilidade de 2013 nos confirma isso mesmo. Ora, se estamos convictos e profundamente convictos que a natalidade é um fator determinante de desenvolvimento económico, porque ela traz o desenvolvimento, a prosperidade, o emprego, porque há crianças, há escolas, há creches, há infantários, há professores. Aumenta a procura interna por causa do consumo. Resolve o problema da dívida ao suscitar o crescimento, resolve o problema da sustentabilidade e da segurança social e cria, sobretudo, uma cultura de abertura ao outro, à solidariedade e outros valores que já descrevi, ou deveria ter descrito, no conceito de família. A resolução do problema do envelhecimento da sociedade. Bom, então a proposta para a promoção da natalidade, ela, no fundo, assenta em grande parte nas medidas que estão contempladas naqueles 7 eixos estratégicos
que a Comissão de facto fez. Eu lembro, o ex-político, mais justiça social, mais harmonia responsável, trabalho e família, mais educação e solidariedade social, mais saúde, mais compromisso social, mais facilitador. Bom, há contudo outras soluções por nós propostas que não mereceram a devida importância por parte da Comissão e outras nem constam do documento e pela sua importância fundamental permitam-me referi-las. Primeiro, reclamamos financiamento para a natalidade. Segundo, aumentar a prestação social do abono de família. Terceiro, mesmo na situação de desemprego da mulher, a natalidade deve ser subsidiada. Quarto, promover creches junto ao trabalho dos pais, para que estes possam estar mais junto dos seus filhos e assim os acompanhar. Quinto, que no interior de Portugal haja condições para as famílias terem e educarem os filhos, não fechando as maternidades, os centros de saúde, os hospitais, fechando tudo. Sexto, lutamos por uma política de emprego jovem. Ninguém casa sem emprego. Sétimo, que sejam assumidos verdadeiramente os direitos humanos, considerando a vida como o primeiro dos direitos fundamentais, desde a concepção até à morte natural. Estou mesmo a acabar. Oitava, adotar e implementar uma educação e um sistema educativo alicerçado em princípios e valores nobres e sublimes, que engrandeçam o homem e que permitam às nossas crianças e aos nossos jovens definirem um verdadeiro sentido de vida. Nona, somos pela criação do Ministério da Família. Por se tratar de uma matéria da mais alta importância para a vida das sociedades, como é a problemática inerente à família e à natalidade, e por entendermos ser necessário criar as melhores condições para a implementação do extraordinário trabalho que foi feito pela Comissão, julgamos justificar-se esta ascendência à categoria de Ministério, como conclusão geral. O Portugal Provida tem a convicção profunda de que o aumento da natalidade representa o principal fator de crescimento económico de Portugal e constitui a solução eficaz para a salvaguarda da sustentabilidade e coesões sociais de que o país tanto necessita. Por isso apoiamos o Manifesto por uma Política Europeia Global e Eficaz em favor da família, Tesouro da Humanidade. E apoiamos a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, Lei de Apoio à Maternidade e Paternidade, do Direito a Nascer. Finalmente, reiteramos que continuaremos a lutar incansavelmente pela implementação em Portugal de um sistema educativo que nos conduza a uma cultura bioética, onde o principal e único objetivo é o respeito sagrado pelo outro. Para já, tenho dito. Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem a palavra agora os diversos grupos parlamentares. Pela parte do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Joana Barada Lopes. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Associação Portugal Provida. Agradecer naturalmente a vossa presença aqui. Conforme o Sr. Presidente teve já a oportunidade de dizer no enquadramento desta audição, nós, a Assembleia da República, dando cumprimento à resolução da Assembleia da República que teve origem numa iniciativa do Partido Social Democrata no que diz respeito à questão da natalidade, estamos a proceder a um conjunto de audições e outras iniciativas que se pretendem transversais às várias comissões parlamentares, no sentido de, obter, tanto quanto possível, do ponto de vista mais concreto, a adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, para a proteção das crianças e o apoio às famílias. E, nesse sentido, como dizia, também esta audição se insere na tentativa de, junto de todos aqueles que na sociedade civil, de alguma maneira, vão trabalhando nestas questões da natalidade e do apoio à família, podermos recolher impressões e sugestões que possam depois, no final, e no relatório, e nos relatórios que hão de ser produzidos pelas várias comissões, propor aqui soluções que possam ser adotadas no sentido de aumentar a questão da natalidade em Portugal e de protegendo as crianças e o apoio às famílias. Por isso, dar uma palavra de agradecimento pelo contributo da Associação Portugal Provida. Nas várias audições temos tido aqui a preocupação de perceber aquele que pode ser o papel da Assembleia da República, que era uma vertente legislativa, portanto, aquilo que, do ponto de vista legislativo, podemos fazer para garantir a prossecução destes objetivos de que vos falava e naquilo que pode ser a intervenção junto da sociedade, não tanto no papel legislativo, mas naquilo que a mentalidade relativamente à questão da natalidade pode ser importante da nossa parte. Nós não partilhamos muito do diagnóstico que aqui foi deixado pela Associação Portugal Provida, ainda assim agradecemos, como disse, as sugestões que aqui nos deixaram e as observações que aqui nos deixaram para que sirvam também de base para a nossa reflexão.
temos, ao longo das audições, tendo aqui percebido que a questão do planeamento da natalidade, porque o queremos como consistência e não apenas, não se trata de querer a vida pela vida, mas queremos que a vida seja tida, como dizia também, como esse valor máximo, e entendemos que isso também tem a ver com planeamento, e isso sim verdadeiramente concerne à mudança de mentalidade que possa depois ser potenciada pelo nosso papel legislativo. E, portanto, eu diria que, ainda que não partilhando o diagnóstico, muito o diagnóstico que aqui deixou, naturalmente muitas das preocupações são comuns. Entendemos que deve ser feito menos, eventualmente, no julgamento daquilo que devia ser a sociedade, e tem que ser mais naquilo que, sendo a sociedade, podemos, ao encontro dela, não temos a presunção de que sabemos mais do que cada um dos cidadãos aquilo que é o seu caminho de felicidade, mas junto deles perceber como é que podemos melhorá-lo neste objetivo comum que é o da natalidade, da proteção das crianças e do apoio às famílias. E, portanto, agradecer aqui os inputs que nos deixaram, dizendo que sobre eles teremos a melhor reflexão possível e, enfim, estamos naturalmente sempre, enquanto Assembleia da República e enquanto Grupo Parlamentar do PSD, disponíveis e, enfim, vemos sempre com bons olhos qualquer que seja o contributo que a sociedade aqui queira deixar. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Tem a palavra, por parte do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer à Associação Portugal para a Vida as observações que deixa e, no fundo, reiterar em parte o que também já observámos em relação a muitas das audições neste domínio. As soluções fiscais, as soluções relativas à valorização dos serviços públicos, as questões também referidas quanto ao combate ao abandono do interior e, portanto, à necessidade de requalificação e de reforço, fazem parte daquilo que se descrevia na sessão anterior como a desnecessidade de inventar a roda, portanto, diria que fazem parte da roda, se quisermos, e, portanto, são elementos em que não se trata tanto de descobrir a fórmula, mas de assegurar a implementação de medidas há muito tempo diagnosticadas como sendo indispensáveis para reforçar a natalidade e, portanto, nesse sentido, são contributos que se alinham de forma bastante transversal pelas observações que têm sido remetidas, e queria deixar só uma nota breve também quanto à precisão de alguns aspectos que também, numa audição desta natureza, também importa não deixar cair para a inexatidão, porque também sublinhar e procurar passar a mensagem de que o Estado promove o aborto, como foi sublinhado, é, enfim, da nossa perspectiva, uma realidade que não se verifica e é factualmente errado. Ou seja, o que temos até é precisamente o inverso. Ainda há pouco na audição anterior sublinhávamos a necessidade do reforço do investimento na educação sexual, precisamente para que exista natalidade consciente e querida, desejada, para que os rapazes e as raparigas possam ter acesso aos mecanismos que lhes permitam tomar decisões sobre a sua vida sexual e vida reprodutiva, e, portanto, se há alguma coisa nesse quadro, o que nos faltará também aí é maior implementação e maior desenvolvimento das necessidades do Estado e da máquina do Estado dar resposta a algo que é um desafio lançado pela lei e, precisamente, algo que consensualmente foi aceito por todas as pessoas nas duas discussões que se tiveram de forma abrangente dos dois referentes, quanto à necessidade de reforçar efetivamente o conhecimento sobre os meios de acesso à contracepção e os meios de planeamento familiar, que são também indispensáveis. Porque também é indispensável a outra vertente, porque o acesso à educação sexual é também uma componente importante para uma política de natalidade estruturada, porque, por um lado, permite a natalidade consciente e desejada e, por outro lado, também permite o conhecimento sobre as necessidades da saúde sexual e reprodutiva de raparigas e de rapazes, o que é também um elemento relevante para a constituição de família no momento seguinte. Portanto, queria deixar só esta nota de precisão, que também é importante, que um debate que se pretende ser e assente de forma mais consensual possível, foi esse o espírito subjacente à resolução apresentada, apesar de não termos acompanhado, porque entendemos, enfim, que mais do que a Assembleia da República o Governo estaria em maiores condições de poder dinamizar o debate e articular serviços públicos, mas, enfim, estamos a fazer o debate e ele deve ser feito, mas efetivamente ele deve ser uma oportunidade para esta reflexão e não propriamente para tiros ao lado no que me parece ser uma abordagem, como dizia a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do tipo de maternidade, do tipo de paternidade, do tipo de natalidade que queremos, que é obviamente estruturada, consciente, querida, e em que a constituição de família não se transforma num fardo, antes pelo contrário, se transforma em algo desejado, querido, e que, portanto, tem que ter condições, e é nesse sentido que trabalhamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra um dos representantes
da Associação Portugal Pro Vida, provavelmente o Sr. Acácio Valente. Faz favor. Muito obrigado pelos vossos contributos relativamente à apreciação que fizeram daquilo que nós acabamos de formular. Uma coisa podem crer, nós não somos, enfim, de partidos, estamos aqui a julgar uma causa, das causas mais nobres, que é a vida, a família e a natalidade, e aí não há dúvida que há estudos científicos a provarem que nunca em períodos de baixa natalidade corresponderam períodos de prosperidade e desenvolvimento e que o contrário sim. Este estudo foi feito de há 5.000 anos até agora. Isto é científico. Bem, relativamente à senhora deputada Joana Barata Lopes, não concordo em parte de facto com o diagnóstico. Nós falamos assim por dois motivos. Primeiro, porque já cá estão quase 60 anos e 40 deles, ou 45 deles voltados para estas questões. Estamos no terreno mesmo, devidamente formalizados como associação, há 35 anos que estamos no terreno. E, agora, é preciso de facto que os políticos, a Assembleia da República e o Governo comecem a mostrar preocupações sobre estas questões. Nós já vamos muitíssimo tarde, mas porquê sermos o país da mais baixa natalidade do mundo? Se sabemos que sem pessoas não há sociedade, sem sociedade não há desenvolvimento, não há nada. E estamos na situação em que estamos. Aliás, a própria situação em que Portugal vive, 1,2 de taxa de fecundidade e natalidade, reflete muito bem o nosso desenvolvimento e prosperidade. Estamos na cauda da Europa, estamos com problemas sérios financeiros, exatamente porque estamos numa crise de natalidade enormíssima. É preciso começar a dar sinais de vida, é preciso começar a tomar medidas. Agora, é preciso, e é um apelo que eu faço, que haja coragem para assumir, pelo menos, aquilo que foi escrito pela Comissão. E que também haja a humildade de recolher estes depoimentos que são fruto de muito trabalho de pessoas empenhadas na resolução. Porque queremos deixar aos nossos filhos e netos um Portugal que nós não estamos a ter. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente à questão do aborto, bom, vamos lá. Toda esta legislação que existe, claro que não promove a natalidade. Não se fazer distinção entre prestações sociais, subsídios à maternidade e ao aborto, isto é uma forma de o promover, sem dúvida alguma. Então o que é isto quando pessoas já fizeram 10 e 15 abortos? O aborto começa a ser a tornar-se num método contraceptivo. Então, isto é promover a natalidade? Claro que não é. Portanto, isto é uma política de facilitação, de promoção. Foi nesse sentido. Por exemplo, uma grávida entra num hospital ou num centro de saúde, tem prioridade absoluta, seja por quem for. No entanto, tenho uma amiga que espera há 1 ano por uma consulta de infertilidade. Então, isto não é uma promoção, de facto, do aborto? É claro que sim. Bom, uma vez mais reitero que não estamos aqui, quer dizer, independentemente de qualquer juízo que se faça de qualquer questão, penso que compete ao Estado criar condições para defender a vida, a família e a natalidade, sendo que a natalidade é um fator estruturante em todos os domínios da sociedade portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto aos Srs. Deputados se pretendem fazer mais alguma pergunta ou se estão devidamente esclarecidos. Enfim, se posso concluir. Posso. Agradeço, se faz favor, ainda dentro do tempo de que dispõem. Faz favor. Em primeiro lugar, saudar a todos. Nós viemos aqui com a humildade de dar o nosso simples contributo, com a nossa experiência. Não queremos impor a nossa visão de mundo a ninguém, mas também não aceitamos que nos imponham a visão que os outros têm sobre o mundo. Esta é a nossa experiência, esta é a realidade que nós vivemos e é sobre ela que falamos. A questão que ainda não foi falada, e eu falo com experiência de 30 anos de trabalho social, com vários targets, de vários géneros, de várias orientações sexuais,
é que estas questões da natalidade são a origem de tudo. Isto é, falou-se de uma natalidade consciente. Não chegaríamos aos dias de hoje, eu não estaria aqui se calhar, e não sei quem é que estaria aqui, se fôssemos todos frutos e tivéssemos todos origem numa natalidade consciente. O que é isto de natalidade consciente? Se não será um termo um bocadinho burguês, e peço desculpa de usar este termo. Aquilo que eu quero dizer é que quando nós estamos a promover a natalidade, também estamos a promover a qualidade da vida das crianças que nascem. Porque as coisas estão interligadas. Porque se não houver possibilidade de as famílias poderem se constituir como família e poderem ter condições para criar os filhos, também não existe condições para que os filhos que nascem e para que os casais que têm a coragem de ter filhos possam dar uma educação ou que as crianças possam desenvolver de forma saudável e sadia. E era só esta nota que eu queria dizer e agradecer a oportunidade que nos deram de estarmos aqui e de partilharmos a nossa experiência. Não queremos impor nada a ninguém, queremos afirmar aquilo que vivemos e aquilo que testemunhamos no dia a dia, no terreno e no trabalho. Obrigado. Bom, muito obrigado pela forma gentil, tão gentil mesmo, como me receberam e bem-ajam pela paciência que tiveram, de facto, em me terem e em nos terem ouvido. Desejo-lhes ardentemente a maior coragem para não perdermos, porventura, aquela que será uma das últimas oportunidades para repormos Portugal no trilho do desenvolvimento e da paz social, o que passa inexoravelmente pela defesa das nossas crianças, das nossas famílias, cientes de que assim estamos e vamos dar luz verde à natalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da audição da Associação de Portugal Provida. Faço a última pergunta, se por acaso algum dos senhores deputados quererá ainda fazer alguma pergunta ou se estão devidamente esclarecidos. Face, enfim, ao vosso silêncio, enfim, poderemos agradecer aos nossos convidados, agradecer as perspectivas, Sr. Doutor, e as perspectivas são sempre de abertura. Independentemente de poder haver divergências, é com grande gosto que nós ouvimos todas as opiniões e por isso não tenham qualquer problema, porque não tenho dúvidas nenhumas de que nós aqui lutamos muito entre os diversos partidos por aumentar a tolerância. Julgamos que é fundamental neste momento em relação à nossa sociedade. Por isso, sinceramente, gostamos imenso da maneira livre como os senhores expuseram as vossas opiniões e não tenho dúvidas nenhumas de que os meus colegas deputados saberão tirar daqui as melhores ilações, pensando claramente em termos de Portugal. Por isso, desde já, vos agradeço. Muito obrigado.